primeiro domingo da quaresma e Jesus vai para o deserto, 40 dias. Qualquer semelhança com a quaresma, não é mera coincidência. A gente já está no terceiro ou no quarto dia de quaresma. Como é que tá os teus exercícios espirituais? Tua oração, jejum, a caridade? Lá no deserto, Jesus jejua, faz penitência e reza. Lá ele é tentado. E olha, se o encardido tentou até o próprio Jesus, imagina nós. Mas tem um tipo de pessoa que o demônio não tenta. A pessoa que ele já ganhou, né? E desistiu de ser santa. Contam que uma vez São Francisco teve uma visão. E eu não me lembro muito dos detalhes, mas vou dizer uma versão, se não for a verdadeira, quando eu chegar no céu ele me bate. Mas diz então que São Francisco viu muitos demônios em cima de Assis. Mas na cidade do lado tinha só um. E ele perguntou o porquê, né, disso. E aí então foi explicado para ele que em Assis tinha muita gente buscando a santidade. Então os demônios eles tinham muito trabalho para fazer. Mas naquela outra cidade, quase todo mundo já tinha desistido de ser santo, então era só manutenção. E nós, e tu, e eu, a gente tem dado trabalho por coisa feia aí? Jesus começa o ministério dele dizendo: convertei-vos e crede no Evangelho. Jesus conhece o nosso coração e ele nos diz que a gente deve se converter. Bom, então ele está certo. Uma graça para pedir nesse tempo de quaresma é conseguir enxergar em nós o que precisa ser convertido. O pequeno exame de consciência pode nos ajudar. Tenho levado a sério a vida espiritual? Normalmente eu ajo como? Com raiva ou com paciência e misericórdia? Com perdão ou com ressentimento? Com orgulho ou com humildade? Busco a castidade ou eu fico olhando para tudo que é mulher que passa? Homem também. Cedo muito a preguiça? Eu gasto muitas horas no meu celular? O tempo de conversão é agora. A gente tem uma boa mãe na igreja. E como uma boa mãe, ela também insiste como as boas mães. Tu não é todo mundo. E é verdade. Porque às vezes a gente quer ser como fulano de tal, e diz, mas não sei quem faz, não sei o que, não sei o que lá. Não. A gente tem que querer ser como Cristo, como o povo escolhido que nós somos. Foi para isso que Deus nos criou. Por isso ele veio ao mundo, sofreu, morreu e ressuscitou. Não para te ser como todo mundo. Não para ficar com essa desculpinha de que hoje em dia, mas fulano disse. Não. Sejamos dignos da cruz de Cristo, que era nossa e ele substituiu o nosso lugar. Quero aproveitar esse tempo de quaresma e falar um pouquinho mais sobre cada um dos exercícios espirituais. O jejum, a esmola e a oração. Que também é jejum, penitência, esmola e caridade. Vamos na ordem. Jejum. O jejum em si, né, o comer menos ou não comer, é uma forma de penitência, de mortificação. Como naturalmente auto se explica, mortificar significa matar em nós o que não vai bem. E ela ainda nos torna mais fortes, mais capazes de dizer sim e manter o nosso sim e não e manter o nosso não quando precisamos. É um meio de domar o nosso corpo, de educar os nossos sentimentos, de praticar o desapego. O jejum nos lembra aquilo que Jesus ensinou uma vez. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra da boca de Deus. Quer dizer, não só de sensações prazerosas, de sentimentos vive o homem, mas daquele que é o sustento fundamental da nossa vida, Jesus Cristo. Alguns ouvem isso e dizem assim, mas que absurdo a igreja dizer para não comer, ficar sem comer. Aí rola o feed para cima, tem um professor de educação física dizendo para ficar 48 horas sem comer. Tem os psiquiatras e dizem que, fazer jejum, sacrifícios, ajudam a mente. Gente, a igreja é mãe e mestra. Ela é o corpo de Cristo, sabe o que diz. E por sinal, a gente tem esquecido o jejum eucarístico. Pelo menos 1 hora antes da missa, ou melhor, antes de comungar, a gente não deve comer. Não deve comer, porque a Eucaristia é o corpo, sangue, alma e divindade. A gente tem que ajudar a nossa mente a entender isso. Então a igreja nos pede um pouquinho de mortificação de 1 horinha sem comer. E às vezes a gente se engana pensando que a penitência é algo ruim, ampliando um pouco, as mortificações. Mas na verdade as penitências elas nos fazem nos unir a Cristo. Elas são como pequenos exercícios que vão nos deixando mais fortes, parecido com a academia. Quanto mais exercício eu faço, mais longe eu consigo ir. Como é que pode fazer penitência, então, durante esse tempo de quaresma e todo ano? Bom, dou alguns exemplos. Cumprindo o horário que foi marcado, por exemplo, para levantar de manhã, sem soneca. Não deixar para fazer depois alguma coisa sem um motivo verdadeiro, só porque eu não gosto muito ou porque está muito difícil.
planejar um pouco a vida espiritual, né? Colocar um horário para rezar o texto, para ler o evangelho, e tal. E cumprir esses horários. Tratar aquela pessoa que não é tão legal quanto tu. Tem gente que não acha a gente tão legal também. Mas a pessoa que nos incomoda um pouco, tratar com caridade, com paciência. Dar atenção de verdade às pessoas que estão falando contigo. Especialmente se for uma pessoa que está sofrendo ou doente. Não estourar quando algo dá errado, né? Alguém se atrasa, cai as coisas, não. Comer alguma coisa que não gosta nas refeições. Não tomar bebida alcoólica todo dia ou quase todo dia. Ficar sem celular na hora da refeição, para estar com os seus, né, à mesa. Enfim, a gente pode buscar diversas oportunidades no dia para a gente unir um pouco mais a nossa vida a Deus. Treinar a nossa mente e o nosso corpo, para que quando a gente precisar dizer realmente não ou sim, fazer a vontade de Deus. O que é bom, o que é santo, não o que eu tenho sentido, o que eu estou afim. Não, o que é bom, o que é santo. Para que a gente tenha condições de corresponder a Deus. Para quando vir os sofrimentos, as cruzes, nós termos coragem de enfrentar elas com Deus. O Senhor não é um chato que fica implicando com a gente, enchendo o nosso saco a cada coisinha. Não, mas Ele nos chama à conversão porque Ele nos quer do seu lado, aqui hoje e um dia lá no céu. Caminhemos, o Senhor não nos abandona, como não abandonou seu povo por 40 anos. Também não vai nos abandonar nessa quaresma. E o prêmio vai ser sempre Ele. Mais de Deus, mais o Senhor. Nossa Senhora nos ajude e que Deus nos abençoe. Amém.